As figuras do Sol, da Lua e das estrelas estão ali porque representam os poderes celestes. Em Gênesis 1, versículo 14 e 16, evidentemente que quando as tropas medo-persas conquistaram a Babilônia, 539 a.C., nenhuma estrela se apagou, o Sol não se escureceu, a Lua não deixou de refletir luz. O céu não tremeu e a terra não se moveu do seu lugar. Entretanto, o juízo de Deus foi executado de forma severa. Igualmente simbólicas foram as profecias contra o Egito. Ezequias 32, versículo 7 e 8. Contra Samaria e Amós 8, versículo 9. E contra Edom. Isaías 34, versículo 4. Importante notar que todos esses acontecimentos cosmológicos deveriam ocorrer imediatamente após aqueles sinais descritos anteriormente, e particularmente após Jerusalém ser cercada por exércitos. O sacrilégio terrível e, portanto, após a fuga dos cristãos de Jerusalém, isso reforça o fato que o que vem a seguir, a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, está relacionado à queda de Jerusalém e não a um futuro distante. Em Marcos, Mateus e Lucas, Jesus está utilizando a mesma linguagem profética do Antigo Testamento para anunciar a destruição de Jerusalém e para introduzir a próxima figura apocalíptica. Da profecia, a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. Então verá o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra, até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Em Marcos 13, versículo 26 a 29. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos e com grande som de trompeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Em Mateus 24, versículo 30 a 33. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próximo a redenção de vocês. Eles contou esta parábola, abro aspas. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Em Lucas 21, versículo 27 a 31. Acerca da vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, a fim de perceber como essas profecias se cumpriu no ano 70 BC, precisamos notar algumas coisas importantes. Vejamos o que Jesus disse aos seus discípulos em outra ocasião. Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus, vindo com poder. Em Marcos 9, versículo 1. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Em Mateus 16, versículo 28. Garanto-lhe que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus.
em Lucas 9, versículo 27. No texto de Mateus, Jesus disse aos seus discípulos que alguns deles veriam a vinda do Filho do Homem em seu reinado antes de morrerem. Há um indicativo temporal importante que marca exatamente a época da vinda do Filho do Homem, a saber, antes da morte dos discípulos, que ocorreu ainda no século I. Acredita-se que João, o apóstolo que teve a vida mais longeva, tenha morrido em meados de 95 DC. Portanto, podemos afirmar que a interpretação de que a vinda do Filho do Homem ocorreu ainda naquela geração tem amparo claríssimo em outros textos dos evangelistas. Até mais, os relatos paralelos dos outros evangelhos apontam para a interpretação de que a vinda do Filho do Homem significava a inauguração do reino de Deus, o que aconteceu com a morte e ressurreição de Jesus, e culmina com a punição de Israel, em Lucas 20, versículo 9 e 18. A linguagem da, entre aspas, vinda do Filho do Homem, surge no profeta Daniel. Abrindo aspas, na minha visão, à noite vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, seu reino jamais será destruído. Em Daniel 7, versículo 13 a 14. Daniel teve uma visão do reino celestial de Deus. Na visão, o profeta se encontra na presença de Deus. O ancião, então, ele vê alguém semelhante a um, entre aspas, filho de um homem vindo com as nuvens. É vital notar que, do ponto de vista de Daniel, o sentido do movimento é da terra para o céu, ou seja, entre aspas, vindo com as nuvens. Significa sair da terra e vir para o céu, já que a visão ocorre a partir do reino celeste. O objetivo da vinda para o céu é coroar o Filho do Homem com autoridade e glória, ou seja, é entregar-lhe o governo eterno sobre todos os povos. Os evangelistas utilizam a linguagem da, entre aspas, a vinda do Filho do Homem exatamente da mesma forma que Daniel. A, entre aspas, vinda sobre as nuvens. Significa que Jesus está sendo confirmado diante dos povos como o Rei de todas as coisas. Sua vinda é da terra para o céu, ou seja, é ascendente e não descendente. Todos os sinais previstos por Jesus, bem como a própria destruição de Jerusalém, são a evidência clara de que Cristo reina. Essa interpretação é confirmada pela parábola da figueira que Jesus conta nesse mesmo discurso. Assim como é possível saber que o verão está próximo, quando as folhas e ramos começam a brotar, os discípulos deveriam saber que a destruição de Jerusalém era o sinal definitivo de que Jesus fora vindicado por Deus e de que a era do templo, dos sacrifícios dos judeus havia acabado. Todos os sinais e acontecimentos descritos anteriormente eram a confirmação, entre aspas, vinda do Filho do Homem para seu reino celeste. Bem, número 1. A depender do método hermenêutico adotado, até mesmo o próprio livro de Apocalipse, ou pode ser interpretado como se referindo à queda de Jerusalém em 70 DC. Aqui, meus amigos, eu concluo essa leitura sobre a escatologia de Jesus, especificada nos 3 evangelhos, Mateus, Lucas, Lucas e Marcos, né? E apenas a título de mostrar aos prezados amigos que esse tema se faz presente atualmente, né? E que
Eu não posso convencer ninguém. Quem sou eu para convencer alguém alguma coisa? Mas que, se tiver interesse em ler esses textos e tentar se desvencilhar até do que eles pregam por aí, muitos pregam, que são para quê? Teologia da prosperidade, cobrança de dízimos, né? E tentando mostrar que Jesus Deus é empresário, né? E que faz barganha com as pessoas. E ensina que as pessoas devem dar dinheiro para eles para que consiga graça, né? Consiga melhorar de vida. Né? Mas cada um interpreta da forma que ele melhor convier. Eu apenas estou colocando alguns pontos que eu acho, na minha humilde opinião. Né? Agora, em verdade, eu gostei. Hoje, nós temos uma grande gama de maneiras de se informar, né? Porque há algum tempo atrás você não tinha acesso à internet, às redes sociais, essas coisas. Então, só sabia aquilo que eles falavam nas suas denominações, suas igrejas, ou onde vocês frequentam, e ficava por aquilo mesmo, né? Agora não. Agora nós temos aí a informática, a tecnologia avançada, as redes sociais, o Google, aí, grande propagador de conhecimentos, né? Para quem quer ver a verdade, né? Pois, como diz a palavra, filhinhos, hoje estão sendo alimentados com leitinhos e não com alimentos sólidos, né? Bem, aqui eu me despeço e agradeço empenhoradamente aqueles que perderam algum tempo para assistir, ou perderam ou ganharam, né? Depende da ótica que vocês focaram esse tema que eu expus agora. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e até breve, se assim o Eterno permitir. Gratidão.